aqui na companhia da minha irmã. Adoraram? Muito, 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 muito integrado. De entradinha, a gente vai fazer uma brusqueta. Oi, gente! O vídeo dessa semana começa de novo comigo indo pra Toronto. Dessa vez eu fui sozinha, mas por um motivo muito especial, que foi encontrar a minha irmã por lá. E essa é a estação de trem aqui de Windsor, que é uma cidade em Ontário, para você que tá chegando agora no canal. É uma cidade que fica bem ao sul do Canadá, já na fronteira com os Estados Unidos, e geralmente demora mais ou menos umas 4 horas de trem para poder chegar em Toronto. E aí uma coisa que é legal é que eu paguei uma tarifa bem em conta para essa passagem de trem de Windsor para Toronto, porque agora durante o verão tem muito incentivo do governo canadense para que você aproveite as coisas do Canadá e movimente comércio, movimente transporte, turismo, etc. E aí eu paguei $39 de Windsor para Toronto. E geralmente a gente paga 55, 60 nesse mesmo trecho. Além disso, pessoas entre 18 e 24 anos estavam com uma taxa ainda mais reduzida. A minha irmã tá nessa faixa etária e aí ela acabou pagando, se eu não me engano, foram $24 só a taxa de passagem dela. Então tem muitas vantagens para você viajar. Tem um site que eu vou deixar aqui na descrição falando todas as vantagens que tem para você viajar e explorar as coisas que tem às vezes até na sua cidade agora durante o verão. Justamente por conta desses incentivos, o meu trem deu uma atrasada. É comum que os últimos trens do dia atrasem, porque acaba que se o primeiro atrasa um pouquinho, o segundo atrasa um pouquinho, acaba gerando um efeito cascata e aí o último acaba atrasando também. Mas no final deu tudo certo, eu aproveitei o trem para poder assistir uma sériezinha, depois eu fiz algumas coisas da faculdade e depois de algumas horas no trem, cheguei em Toronto, por onde eu vou ficar por 3 dias e aproveitar algumas das atrações da cidade agora no verão com a minha irmã. E aí eu cheguei pela Union Station, uma estação que eu já mostrei em mais detalhes em outro vídeo aqui do canal e que tem integração com toda a cidade subterrânea de Toronto, inclusive o metrô. Já aproveitei para passar nessas maquininhas automáticas e já pegar o meu cartão e da minha irmã para a gente ter acesso a todos os meios de transporte públicos aqui de Toronto. O cartão em si custou $4 para cada uma de nós e a gente recarregou com $25 que foram suficientes para toda a nossa estadia. Inclusive, uma coisa que é importante de falar é que ele permite que você faça baldeações num período de 2 horas. Ou seja, dentro de 2 horas você pode bater o cartão quantas vezes forem necessárias para você pegar um trem, depois um streetcar, depois um ônibus se for necessário. E você paga só como se fosse uma vez. E aí, como eu cheguei bem tarde da noite, foi só o tempo de apreciar essa vista aí enquanto eu esperava o meu lift para poder ir pro Airbnb, encontrar a minha irmã e descansar pro dia seguinte. Oi, gente! Dia 1 aqui em Toronto, já estou aqui na companhia da minha irmã, matando um pouquinho a saudade. Hoje a nossa programação é ir lá na Dundas Square, que é a Times Square daqui de Toronto. Mas antes a gente vai passar em uma padaria, a padaria Toronto, que é a padaria brasileira daqui. Uma amiga lá de Windsor pediu pra eu comprar algumas coisinhas pra ela lá, então a gente vai passar lá até pra conhecer e tudo mais. E aí depois a gente vai fazer alguns outros passeios por aqui pela cidade. E aí pela primeira vez a gente vai pegar o transporte público daqui também, vou mostrando tudo pra vocês em detalhes. Gente, o bairro que a gente ficou foi uma gracinha, o nome é High Park. Ele não é tão próximo das áreas centrais de Toronto, mas ele tem uma acessibilidade muito grande para elas por meio de transporte público. Até os lifts que a gente pegou quando a gente estava com mala não foram tão altos. Olha que gracinha! Como vocês podem ver, a gente ficou encantada com o comércio local, tinha muito restaurante, barzinho, até supermercado ali próximo, então a gente aproveitou, além das atrações da cidade, a gente aproveitou também o que estava ao nosso redor ali. E aí chegou o nosso streetcar, que são esses bondinhos que tem aqui em Toronto e que circulam a cidade inteira, se integram com o sistema de ônibus e metrô também. Uma coisa peculiar que eu achei sobre o transporte público de Toronto é que, obviamente, não tem cobrador, como é aqui em Windsor, a cidade que eu moro também, mas a parte de passar o cartão não fica próxima ao motorista, então acaba que é meio que na confiança mesmo. No ônibus e no streetcar, nesse esquema, você pode entrar tanto pelas portas da frente quanto pelas portas de trás, e aí você bate o seu cartão de transporte e ele faz esse barulhinho aí.
Algumas estações depois, a gente chegou na Padaria Toronto, que existe desde mais ou menos 2020 e é 100% brasileira, vende brigadeiro, pão de queijo, tapioca, que foi o que eu fui comprar pra minha amiga, tocando música brasileira, inclusive, e as atendentes falam em português também. Então, pra quem é daqui da região, é uma super dica, recomendo super. A alguns passos da padaria, a gente já pegou o metrô para poder ir pro Toronto Eaton Center, e aí foi esse o ponto que eu fiquei impressionada com a integração de todos os pontos de Toronto de forma subterrânea. Literalmente, você sai de uma das estações, você tá dentro do shopping, dentro do Toronto Eaton Center. E aí a gente ficou passeando um pouquinho no shopping, vendo algumas coisinhas, e depois já partimos para Nathan Phillips Square, que é onde tem o letreiro de Toronto, que também é bem pertinho do Toronto Eaton Center. Aí, gente, saindo pela região de trás do Toronto Eaton Center, que aí é onde tem a Lululemon, a Alo, tem uma porta no térreo que aí vem direto aqui para Nathan Phillips Square. Aí é a praça onde tem um letreiro de Toronto e tudo mais. Aí a gente veio, andou só essa ruazinha aqui, atravessou e aí já estamos aqui. Tá visto. Tá visto. Bacana. Tem umas coisinhas da Copa ali já também, ó. Tá Cadê? vendo? Ali da FIFA. Cara. Adoraram? E aí, gente, apesar de ser uma pessoa que gosta muito de viajar, eu também gosto de seguir certos roteirinhos. E como eu gostei do dia que a gente fez, da primeira vez que a gente veio aqui pra Toronto, eu meio que repeti ele com a minha irmã. Então a gente fez Toronto Eaton Center, depois Nathan Phillips Square, depois viemos aqui pra Dundas Square, que é essa famosa Times Square aqui de Toronto. Demos uma andadinha e fomos para o Chipotle, que foi o mesmo restaurante que a gente comeu da primeira vez que a gente veio aqui, que eu particularmente adoro, já comi nos Estados Unidos, todas as vezes que eu vou eu gosto, e infelizmente não tem Windsor, então todas as vezes que eu vou para Toronto eu tento aproveitar. Paramos aqui para comer o tradicional Chipotle. Hoje eu pedi um bowlzinho, já Hits tradicional também, César também pediu um bowl. E é isso. Deu no total R$34,90. Depois pegamos o metrô de novo pra gente ir lá pra beira do Lake Ontario pra poder a minha irmã experimentar o famoso Beaver Tails. E de novo eu me impressionei com a integração subterrânea da cidade de Toronto. Gente, saímos do metrô ali e aí a gente vem parar praticamente dentro da estação de trem daqui. E aí que eu me dei conta do quanto tudo é integrado, tipo, muito integrado. Então aqui você vê as placas, né? Pra você pegar os trens, que aí você sai do metrô ali, do outro lado, e aí já pode pegar o trem. Aí, que mais? Tem shoppings e restaurantes, tem o estádio daqui, que é o Scotiabank Arena, CIBC Square. Ali na frente também tem uma placa que mostra como chegar no aquário, então realmente pelo pé, que é justamente esse caminho, né, subterrâneo, é tudo muito integrado. Você consegue se virar super bem e até agora estamos super tirando de letra. Não erramos nenhum ônibus, não erramos nenhum transporte público até agora, tá tudo tranquilo e tudo muito integrado e bem finalizado também. A alguns passos de distância da estação, a gente chegou no Beaver Tails, que é esse lugar onde tem uma das sobremesas mais icônicas do Canadá, o próprio Beaver Tails. Foi criado em 78 e é uma massa frita no formato de uma calda de castor, por isso o nome, que eu comparo um pouquinho com um churros amassado. E aí uma curiosidade legal é que ele começou como uma receita de família em uma feira aqui de Ontário e hoje está presente em vários lugares do mundo e é até um símbolo da cultura canadense também. Viemos aqui comer o Beaver Tails. Primeiro Beaver Tails da Ceci. Pedimos um de a basezinha de Nutella. A massa é tipo uma massa de churros amassado, já tinha mostrado no meu outro vlog aqui de Toronto. E aí ele vem, esse em específico a gente pediu com Nutella por cima e um sorvete de French Vanilla. Vamos ver como que vai estar. Depois do Beaver Tails, a gente pegou ali a orla do Lake Ontario e saiu andando sem muito rumo, só fofocando, colocando a conversa em dia. E foi super agradável. E é muito louco pensar como eu vim aqui há alguns meses atrás e a cidade estava completamente diferente.
Agora no verão a gente já vê mais mesas do lado de fora dos restaurantes, muito mais gente nas ruas, gente correndo, fazendo exercício físico, crianças brincando. Então realmente é uma vibe muito diferente na cidade, tendo vindo no finalzinho do inverno / primavera e agora tendo vindo no verão. E aí nosso destino final acabou sendo nessa mini praia, onde a gente pôde até tirar o sapato, colocar o pezinho um pouquinho na areia e ficar apreciando esta bela vista do lago e recarregar as energias para poder aguentar o dia seguinte. Bom dia, gente. Dia 2 de viagem. Já estamos dentro da streetcar. Vamos hoje para Yorkville. Vamos ver algumas coisinhas lá na rua mesmo, passear. E depois a gente vai pro museu. E é isso, né? E vamos comer no Italy, provavelmente. E aí eu vou mostrando todos os detalhes para vocês. E aí, dando uma voltinha por Yorkville, a gente entrou na Indigo, que é uma livraria / loja de decoração / tudo, que é 100% canadense, foi criada nos anos 90, com a ideia justamente de transformar um pouquinho da experiência de livraria em algo mais inspirador, mais acolhedor, enfim. E hoje em dia, além dos livros, você pode encontrar por lá vários itens de decoração, vários itens de papelaria, brinquedos educativos, até pijama eu já achei por lá, e várias coisinhas que parecem ter saído de um board no Pinterest. E o clima da loja é, assim, indescritível, é daqueles lugares que dá vontade de explorar sem pressa e vendo, né, cada detalhezinho das coisas que tem por lá. Tem muita gente que fica por lá também e lê e aproveita o espaço para poder fazer outra coisa também, até trabalhar também. E nesse dia em específico tinha inclusive uma moça tocando piano, então tava uma vibe. Depois do nosso passeio na Indigo, a gente continuou andando um pouquinho mais ali na Bloor Street para poder ir comer no Italy. Eu mostrei o Italy em detalhes no meu primeiro vlog aqui em Toronto e dessa vez a gente não veio só olhar as coisinhas que tinham lá para vender, a gente veio também para de fato comer no restaurante do Italy. De entradinha pedimos uma brusqueta, um arantini e uma focaccia. Aí, inclusive, esses dois aqui são partes do menu Restaurant Fest que tá tendo aqui. Que, pra quem é de Brasília, tem o Brasília Fest Week, Brasília Restaurant Week, e eu acho que tem outras cidades também, algo nesse sentido, que aí é um menu por um valor único, né? E você escolhe a entrada e o prato principal por um valor só. Esse nosso saiu por $26 cada conjunto, né? A entrada mais o prato principal. Vamos agora atacar que eu tô com água na boca e o cheiro tá uma delícia. E aí de prato principal eu pedi um nhoque ao molho pomodoro, que tava uma delícia, mas tava bem apimentado. A moça perguntou se podia colocar pimenta. Eu falei que só um pouquinho, e o pouquinho deles, obviamente, não é um pouquinho nosso, então errei nisso. E a minha irmã pediu um tagliolini de limão e pecorino, que tava uma delícia também, e a massa era feita de espinafre. Então dava um outro sabor também, tava tudo uma delícia. E aí, depois de comer no Italy, a gente seguiu pro Art Gallery of Ontario, que é um dos museus da cidade de Toronto, e inclusive é um dos maiores da América do Norte. Ele conta com mais de 90 mil obras, e aí o acervo deles vai desde clássicos europeus, né, como Rembrandt ou até Monet, até a arte canadense, indígena e contemporânea também. Uma observação importante é que esse museu não é tão gigantesco quanto o Met de Nova York ou a National Gallery de Londres, mas ainda assim tem um bom acervo e dá pra você ver tudo com bastante detalhe em um dia só. E aí, como eu falei, os pontos altos pra mim foram as exposições de fotografia e de arte conceitual. Mas também um outro ponto alto foi a instalação de uma artista chamada Yayoi Kusama, que ela já fez inclusive há uns anos atrás exposição no Brasil, que foi aquela das várias bolinhas coloridas, que inclusive lá em Brasília foi no CCBB. E aí aqui no AGO ela tem uma instalação fixa chamada Let's Survive Forever, e é uma sala espelhada cheia de esferas prateadas, suspensas, refletidas assim para todos os lados.
Você entra com o seu grupo, no máximo, se eu não me engano, só pode entrar 3 pessoas. E aí você fica por alguns minutinhos, é cronometrado pelo pessoal lá de fora da sala, e parece que você tá num universo infinito de bolas metálicas. E aí quando você sai da sala tem toda uma explicação sobre o que as pessoas sentem quando elas estão nessa sala. E é isso meio que conecta os seres humanos, enfim. E aí, pra encerrar esse nosso segundo dia passeando aqui por Toronto, a gente foi dar uma voltinha na Distillery District, que é um bairro onde tem vários barzinhos, vários restaurantes, várias lojinhas também. E aí, de novo, um ponto negativo daqui é que as coisas fecham muito cedo, mesmo durante o verão, em que o sol se põe lá pras 9, às vezes 10 horas da noite. E aí a gente chegou lá, era por volta de umas 7 horas da tarde e já tava quase tudo fechando. E aí a gente então só deu uma voltinha pra poder minha irmã ver o lugar, conhecer e tudo mais. E depois pegamos de novo nosso streetcar pra voltar pro Airbnb e descansar pro dia seguinte. Bom dia, gente! Hoje viemos aqui numa prainha, curtir um solzinho. A gente saiu um pouquinho mais cedo porque o nosso check-out lá no Airbnb é 11 horas e o nosso trem para Windsor só sai 7h45. Então a gente veio aqui numa prainha, curtir a vista e tudo mais. Tá muito agradável o clima, não tá tão frio, tá tipo uns 20 graus, vai? Por aí. Uns 20 grauzinhos. E sol, céu azul, bem clima de praia mesmo. Vou mostrando pra vocês um pouquinho do que a gente for fazer ao longo do dia aqui. E aí, gente, como a gente já tava bem cansada de ter andado bastante nos dias anteriores, a gente preparou um dia mais light pra esse último dia. Então, nessa primeira parte do dia, a gente ficou só lá na praia, conversando e observando a vista. Depois, fizemos um brunchzinho nesse café super fofo, chamado Dear Gran. E aí, lá dentro, eles vendem vários produtos, inclusive vinhos canadenses, vários produtos do Canadá e até de outras partes do mundo também. Encontrei, inclusive, um café brasileiro, a embalagem super bonitinha também. Tinha até algumas amostrinhas grátis das comidas que eles servem por lá. E pra comer mesmo, a gente pediu um sanduíche de frango com uma saladinha. Eu pedi um matcha de morango, que fazia parte de um menu de verão que eles estavam divulgando lá. Minha irmã pediu um latte convencional e um croissantzinho de chocolate, e aí a gente acabou dividindo os dois. Então a gente comeu metade do sanduíche de uma e metade do croissant da outra. Depois a gente foi pro High Park, que era um parque que ficava bem perto de onde a gente estava. E aí a gente ficou curtindo um pouquinho mais o nosso dia por lá, e esse foi o momento exato em que uma abelha tentou nos atacar. Graças a Deus deu tudo certo, a gente não foi atacada por nenhuma abelha. E aí o resto do nosso dia foi isso, ficamos passeando pelo parque, conversando, botando a fofoca em dia mais uma vez e apreciando as vistas que a gente encontrou por lá. Foi muito especial poder viver esses momentos aqui em Toronto com a minha irmã e eu espero que vocês tenham curtido também o nosso roteiro de 3 dias aqui em Toronto. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!